Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isaías capítulo 36. No 14º ano do reinado de Ezequias, aconteceu que Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apoderou delas. O rei da Assíria tinha enviado de Laquis a Jerusalém contra o rei Ezequias, o general de exército, com um poderoso contingente de tropas. Ele tomou posição ao pé do aqueduto do reservatório superior, no caminho do campo do pisoeiro. Eliacim, filho de Hilcias, prefeito do palácio, foi ter com ele, junto com o escriba Sóbina e o cronista Joaé, filho de Asafé. O general lhes disse: eis que direis a Ezequias, assim fala o grande rei, o rei da Assíria. De onde te vem tanta confiança? Tu só diz palavras vãs. Entretanto, é de prudência e de bravura que se precisa na guerra. Sobre quem então pões tua confiança para contra mim te revoltares? Eu vejo, é com o Egito que tu contas, com esse caniço rachado que fere e transpassa a mão quando alguém sobre ele se apoia. Eis o que é o faraó, rei do Egito, para todos os que confiam nele. Vós me direis, sem dúvida, que é no Senhor, vosso Deus, que pondes vossa confiança. Mas não é esse Deus de quem Ezequias suprimiu os lugares altos e os altares, dizendo ao povo de Judá e Jerusalém: é somente diante desse altar que vos prostrareis? Pois então, faze uma convenção com meu soberano, o rei da Assíria. Eu fornecerei 2.000 cavalos, se puderes encontrar cavaleiros para montá-los. Mas como serás capaz de repetir um só dos menores oficiais de meu soberano? Contas com o Egito para arranjar carros e cavaleiros? Porventura foi sem o consentimento do Senhor que ataquei esta terra para destruí-la? O Senhor foi quem me disse: vai contra aquela terra e a destrói. Eliacim, Sóbina e Joaé disseram ao general: fala aos teus servos em aramaico, pois nós entendemos este dialeto. Não nos fales em hebraico, posto que a turba que está sobre a muralha podes ouvir-nos. Porém o general replicou: porventura é unicamente a teu soberano e a ti que meu soberano me encarregou de transmitir esta mensagem? Não é antes a estes homens que estão sobre as muralhas e que vão ser reduzidos, como vós, a comer os seus excrementos e beber a sua urina? O general adiantou-se então e se pôs a gritar em hebraico: escutai o que disse o grande rei, o rei da Assíria. Eis o que disse o rei: não vos deixeis enganar por Ezequias. Ele é incapaz de vos livrar. Que ele não vos leve a confiar no Senhor, dizendo que o Senhor vos livrará e que esta cidade não cairá nas mãos do rei da Assíria. Não escuteis o rei Ezequias. Eis o que vos diz o rei da Assíria: fazei a paz comigo, rendei-vos
cada um de vós poderá comer o fruto de sua vinha e de sua figueira, e beber a água de seu poço, até que eu venha conduzir-vos a uma terra semelhante à vossa, uma terra de trigo e de vinho, uma terra de cereais e de vinhas, que Ezequias não abuse de vós, dizendo que o Senhor vos livrará. Porventura os deuses das outras nações as livraram, cada uma das mãos do rei da Síria. Onde estão os deuses de Emate e Arfade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram eles a Samaria de minha mão? Dentre todos os deuses dessa terra, qual é o que salvou sua terra de minha mão? Por que então o Senhor preservaria Jerusalém? O povo guardou silêncio. Não houve uma só palavra de resposta, pois o rei lhe havia proibido responder. Eliacim, filho de Eucias, prefeito do palácio e escriba de Sômina, e o cronista Joaé, filho de Asaf, retomaram para junto de Ezequias, com as vestes rasgadas, e lhe relataram as palavras do general. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Já estamos em Isaías 36. Estamos andando bem com a nossa leitura. E que bonito ver Deus manifestando o amor, o carinho dele conosco, não é? Maravilhoso. Bem, então nesse capítulo hoje 36, a gente consegue ver tantas coisas boas nesse capítulo, né? Capítulo 36, hoje. Bem, o capítulo 19 descreve a profecia de Isaías a respeito do juízo divino sobre o Egito, enquanto os capítulos de 30 a 31 pronuncia os ais sobre aqueles de Judá que se aliaram ao Egito ante ao iminente ataque da Síria. Senaqueribe de Assíria estava escarnecendo de Judá por ter confiado no Egito. Até os assírios sabiam que o Egito não poderia ajudar Judá. Ezequias tinha muita confiança na promessa de Faraó de ajudar Israel contra os assírios. Promessas, porém, valem tanto quanto a credibilidade que as faz. Tratava-se de palavra de Faraó contra a palavra de Deus. Quantas vezes procuramos rapidamente o conselho de seres humanos e negligenciamos as eternas promessas de Deus? Ao escolher entre a palavra de Deus e de alguém, em qual delas você vai colocar a tua credibilidade? Uma pergunta, né? Qual delas que vai ter valor para você? Bem, o representante do rei da Síria alegava que Ezequias havia insultado a Deus quando destruiu seus altares e obrigou o povo a adorar somente em Jerusalém. Entretanto, a reforma de Ezequias visava eliminar a adoração aos ídolos, que acontecia principalmente nas colinas, para que o povo adorasse somente o verdadeiro Deus. Os assírios não conheciam a religião do Deus verdadeiro, ou pretendiam enganar o povo, fazendo crer que havia enfurecido um Deus poderoso. Da mesma forma, Satanás procura nos enganar e confundir. As pessoas não precisam ser necessariamente pecadoras para se tornar inúteis perante Deus.
basta estarem confusas a respeito de sua legítima vontade. Para evitar o engano de Satanás, devemos estudar cuidadosamente e regularmente a palavra de Deus. Quando compreendemos aquilo que Deus diz, não somos enganados pelas mentiras de Satanás. Senaqueribe continuou sua campanha de desvalorização e enviou representante para tentar convencer o povo de Judá que Deus os havia abandonado. Os assírios esperavam convencê-lo ao render-se sem lutar, mas Isaías já havia dito que os assírios não destruiriam Jerusalém, portanto, não era necessário temê-los. Nessa época, o aramaico era uma língua internacional. Veja também em 22, do 15 a 25, as profecias de Isaías a respeito de Eliaquim e Sêmina. O representante de Senaqueribe tentou ainda outro ardil para desmoralizar o povo, ofereceu aos habitantes famintos das cidades sitiada uma terra abundante de alimentos. A condição era que despusessem as armas. A política dos assírios era, em relação às nações subjugadas, consistia em relocar seus habitantes, em seguida transferir outros povos dominados para a área recentemente conquistada. Esta era uma forma de aumentar o contingente de seus exércitos e evitar revoltas nos territórios conquistados. O representante do rei afirmou que os deuses das outras cidades conquistadas não tinham sido capazes de salvar o povo como o Deus de Jerusalém poderia salvá-los. O Senhor era supostamente o Deus da Samaria, do reino do norte, mas ela foi derrotada. Entretanto, o Senhor era o Deus de Samaria apenas nominalmente, porque o povo não estava adorando. Foi por esta razão que os profetas previram a queda de Samaria. Contudo, por amor ao seu nome, o nome de Davi, o Senhor salvava Jerusalém do exército assírio, que está no capítulo 37, versículo 35. Bem, aqui nós podemos ver de forma muito clara desde o começo, quando a gente vai fazendo um estudo, vai estudando a palavra de Deus, a gente vai entendendo cada vez melhor. Nós já estamos no capítulo, graças a Deus, meditando esse capítulo hoje, maravilhoso, da palavra de Deus, que é o capítulo 36. E hoje nós temos esta certeza, né? Nós que estamos aqui caminhando, estudando a palavra de Deus, e eu fico muito feliz que tem muitas pessoas que não me deixam parar de fazer a leitura dos capítulos, porque muitas pessoas que não sabem ler estão tendo a graça de conhecer a Bíblia pela leitura que eu estou fazendo aqui da palavra. E eu vejo assim que também a leitura da palavra está fazendo esta libertação em nós. Só da gente ler a palavra, ela está fazendo uma grande libertação na nossa mente, no nosso ser. E como é bom a gente poder ir experimentando este amor de Deus pela leitura da palavra de Deus. E é por isso, porque as pessoas não estudam a palavra, a pessoa não lê. E claro, eu já ouvi até testemunho irmã, depois que eu estou seguindo assim todos os dias o que a senhora está lendo da palavra, despertou em mim uma vontade de fazer teologia. Olha que bonito isso, né? Na simplicidade da leitura aqui, as pessoas querem conhecer mais da palavra, querem estudar mais. E é isso mesmo, é isso que Deus quer da gente, para a gente conhecer, para não cair, né, nesta vida errada como desse povo. E hoje, então, né, pela glória de Deus,
Nós já estamos hoje no dia, né, na quinta-feira, dia 16. Olha que coisa maravilhosa. 16 de dezembro. Hoje a leitura de hoje é Isaías 54, do 1 ao 10, depois vocês meditam lá, né? E também o Salmo, hoje é o Salmo 29, eu vos exalto ao Senhor porque vós me livrastes. E o Evangelho hoje é o Evangelho maravilhoso de Lucas 3, do 4 ao 6. Nós estamos indo, caminhando para esse Natal, para esse nascimento de Jesus, né? Eu continuo aqui em Rondônia, fazendo, né, hoje, de maneira muito especial, estamos mais uma vez em Presidente Médici, né, fazendo esse caminho maravilhoso, e vamos fazer a noite hoje, nesta quinta, dia 16. Nossa noite hoje é em Ji-Paraná, com o povo de lá. E nossa missão aqui continua, para a glória de Deus, com todo fervor, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, Lucas 7, 24 a 30. Depois de realizar grandes obras que eram previstas no projeto de salvação apresentada na sinagoga de Nazaré, Jesus é interpelado por discípulos de João que querem saber se ele é de fato o Messias esperado. Jesus responde enumerando todos os sinais messiânicos que se realizam no meio do povo, comprovando que ele era o enviado. Agora mostra aos homens que é preciso acolher o caminho da salvação feito por Deus e começado em João Batista. Jesus começou a falar sobre João às multidões. Era preciso explicar qual era a relação que a missão de Jesus estabelecia com a missão de João Batista. Certamente era uma dúvida comum dos seguidores de João de Jesus, especialmente com a vista dos enviados de João, Lucas 7, do 18 ao 23. Jesus havia se revelado como aquele que vem. Então seria necessário explicar o papel de João como seu precursor. O que foste ver no deserto? Jesus fala para os judeus que saíram de seu conforto de casa para buscar entender o que Deus fazia em seu tempo. Por isso tinha que ir para o lugar onde o povo de Israel havia caminhando por 40 anos, alimentando a esperança de viver em terras de promessas que Deus havia feito a eles. Do mesmo jeito, em João Batista, o povo esperava as promessas que se cumprem em Jesus. Uma canção, um caniço agitado pelo vento. Jesus corrige a visão popular sobre o projeto de salvação que se realiza em João Batista e nele próprio. João não era um caniço agitado pelo vento. 1 Reis 14, 15. Isso é um símbolo de fraqueza e indecisão. Ser guiado de um lado para o outro, não por vontade própria, mas por fatores externos. Um homem vestido com roupas finas. A tradição dos sinóticos mostra João com uma roupa diferente do povo. Pelos de cabelo e um cinturão feito de couro. Mateus 3, 4, Marcos 1, 6. Vestido como Elias, segundo Reis, de 1 a 8. Lucas omite esta informação para colocá-la aqui, ensinando que João não é guiado pelos interesses humanos, mas é a parte essencial no plano da salvação divina, no plano de salvação divino. Um profeta. Os judeus já esperavam um grande profeta que viesse antes do Messias. O último dos profetas, Malaquias, havia terminado seu livro dizendo que antes do grande dia do Senhor, protagonizado pelos Messias, haveria um momento profético tão forte que podia ser comparado ao tempo de Elias, Malaquias 3, 23 a 24. Mas que um profeta, João, portanto, ao personificar a profecia de Malaquias, transforma-se na dobradista que separa
o tempo da promessa e o tempo messiânico. É mais que um profeta, porque inaugura o tempo da salvação. Ninguém é maior que João. João Batista é o ponto mais alto e a personificação da esperança entregue aos judeus. Através de João, também o leitor proveniente do paganismo pode conhecer a história de Israel e decidir se quer ou não, entre os que conhece, o desígnio salvífico de Deus. 7, do 29 a 30. Duas respostas possíveis. Ao final do ensinamento, Jesus faz uma bonita catequese para o povo. Dois tipos de respostas são enumerados. Uma daquelas que, vindos de diferentes lugares e realidades, reconhece a justiça de Deus. Outros são os fariseus e os mestres da lei, que estão certos de serem detentores do caminho para a justiça. Por isso, não precisa aprender de João ou de Jesus. Reconhecerem a justiça de Deus e receberem o batismo de João. João está no deserto para pôr em marcha o êxodo definitivo para aqueles que aceitam o caminho de salvação proposto por Deus. Aquele que vem conduzirá o povo para a pátria da vida, o amor e a liberdade. É o êxodo definitivamente de todos os escravos e escravas para o reino da liberdade dos filhos e filhas de Deus. Tornaram inútil para si mesmos os projetos de Deus. Aceitar ou não sua mensagem de conversão significa inserir-se ou ficar de fora do último ato da história de fé na promessa que começou com Abraão. Isso vale para os contemporâneos de João e para todas as pessoas de todos os tempos e lugares. Advento é tempo de olhar para os sinais da história e reconhecer o plano da salvação de Deus, revelado no Antigo Testamento, feito realidade com Jesus e presente no coração da igreja. Contudo, a resposta a Deus que nos salva não é feita somente admirando o caminho feito. É preciso sair do conforto de nossa vida e ir para o deserto, ou seja, colocar-se em ambiente de conversão. Não importa se estamos com os cobradores de impostos em nossa vida interior. Deus continua sendo Salvador e abraçando com sua justiça misericordiosa todos os que reconhece como Pai. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. E após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvem. E depois desse desterro, mostrai Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.